Graças a Deus, irmãos, agora nós vamos para a meditação na palavra de Deus. Então eu vou aproveitar, porque eu também, acredito que como você, está sentindo saudade, está sentindo falta dos estudos da escola dominical pela manhã. Então eu vou aproveitar para fazer durante a manhã, uma mensagem expositiva, porém temática, em temas dentro de alguns livros, mas em formas de estudo direcionado. Eu vou tentar ser o mais didático, mais claro possível para abençoar a vida dos irmãos. E o estudo que eu quero trazer para vocês vai ser dentro do livro de Provérbios. E eu vou dar o seguinte título para essa temática da manhã, As temáticas de Provérbios. E por que Provérbios? Porque Provérbios é tido como as notas de rodapé da lei de Moisés. Se nós queremos saber como aplicar a lei de Moisés, ou melhor, a lei do Senhor às nossas vidas diárias, basta você ler o livro de Provérbios e você vai ver claramente a aplicação da lei, da instrução do Senhor no dia a dia. Dentro do livro de Provérbios você vai encontrar temáticas como temor, sabedoria, mulher sábia, mulher virtuosa, a mulher também adúltera. Você vai também saber sobre o homem de Deus, o próprio Deus. Você vai ouvir sobre temor, você vai ouvir sobre sabedoria, você vai ouvir sobre ira, você também vai ouvir sobre amor, você vai ver sobre finanças, você vai ver também dentro do livro de Provérbios, o ensinamento sobre o trabalho, sobre a preguiça, sobre relacionamentos com amigos, sobre relacionamento com vizinhos, sobre relacionamentos amorosos. Tudo isso você encontra dentro do livro de Provérbios. Mas a maior realidade que a gente se depara dentro do livro de Provérbios é com o próprio Deus, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele requer de nós. No livro de Provérbios, Deus é apresentado como justo, como santo, como um Deus também que se ira com as nossas injustiças, com as nossas práticas erradas. E Ele também coloca o ser humano no seu devido lugar como responsável pelas suas escolhas e por aquilo que ele faz. Porque uma coisa é certa, nós somos totalmente livres para fazer a escolha que nós quisermos, mas nos tornaremos escravos de todas as consequências que advêm de nossas escolhas. Mas é claro, de repente você está pensando aí, nossa pastor, o senhor está falando meio como que um arminiano. Não é bem isso não, viu meu irmão? Fique sabendo que ainda que a nossa natureza seja pecaminosa e que o nosso livre-arbítrio é escravo do pecado, nós somos, inclusive, responsáveis por nossas escolhas, principalmente as nossas escolhas pecaminosas, viu? Deus não nos tirou a capacidade de fazer escolhas. O problema é que as nossas escolhas estão escravizadas pelo pecado. E o livro de Provérbios vai nos ajudar a nos orientar a fazer e a tomar decisões acertadas de acordo com a vontade de Deus. Talvez essa seja uma das grandes questões da sua vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a vontade de Deus está revelada nas Sagradas Escrituras. Então o primeiro ponto dessa manhã que eu quero destacar é que o temor do Senhor é o ponto de partida para o aprofundamento do relacionamento com Deus. E o primeiro texto que eu quero ler é Provérbios 1:7, que vai nos dizer que o temor é o primeiro passo de uma vida inteligente. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso vem muito a calhar com essa manhã, porque normalmente nos domingos de manhã na nossa igreja nós estávamos sempre tendo estudos bíblicos, temáticos, orientados para as necessidades da nossa vida. E quando a gente abandona o estudo da palavra e também, vamos colocar assim, não apenas o estudo expositivo, a pregação expositiva de um texto, mas também saber o que cada livro, as temáticas de cada livro e como que se aplica às nossas vidas, também é de suma importância para uma vida bem-sucedida. Então Salomão, que é o autor desse
desse livro maravilhoso, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a inteligência parte desse princípio. E infelizmente o temor do Senhor é uma das coisas que tem sido abandonadas no nosso tempo. Nós temos desenhado um Deus completamente amoroso, completamente gracioso, mas se esquecendo que Deus também é justiça e que a ira santa do Senhor é uma realidade. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, eu tenho que ter a plena convicção de que, ao mesmo tempo que Ele revela o seu amor, Ele também revela a sua ira. E da mesma forma que eu me aproximo diante de Deus com fé, eu também me aproximo diante dEle com temor, com reverência, porque eu estou diante do Deus que tudo sabe e que tudo conhece. Então não adianta se aproximar de Deus pensando que nós vamos enganá-lo com as nossas palavras, com lisonjas, ou de repente tentar impressionar a Deus com grandes obras, que nós podemos realizar nesse tempo. Deus não se impressiona com o que nós realizamos, Deus não se impressiona com as nossas palavras. Na verdade, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Esse texto ainda diz mais: mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E dentro da nossa cultura, e falando aqui praticamente, mais especificamente da cultura brasileira, nós somos aqueles tipos de pessoas que gostam de protelar tudo, A gente deixa tudo para a última hora. Se a gente faz um almoço, acaba de almoçar, a gente deixa a louça lá, aí a gente olha, vai dar o jornal, depois eu vou lá e lavo. Se é estudante, aqui eu estou com alguns irmãos que são estudantes, aí o professor passa o trabalho é para o dia 15, aí lá no dia 14... o pessoal já está indo aqui. Lá no dia 14, às 0 horas, começa a fazer o trabalho para entregar no dia seguinte. Assim que nós somos. E outros já estão gritando aqui: pastor, faz no dia. Tem gente que faz no dia. E é verdade, nós somos assim. Nós desprezamos o conhecimento, nós desprezamos a sabedoria por natureza. E a nossa cultura, parece que potencializa cada vez mais essa postura louca, essa postura protelosa. E é engraçado que Provérbios também vai falar sobre preguiçosos, Provérbios também vai falar sobre insensatos e sobre loucos. É loucura quando deixamos as coisas para a última hora, e é loucura quando nós desprezamos o conhecimento. Por exemplo, o profeta Oséias vai dizer: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A igreja cristã, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, vamos colocar assim, trazendo mais para o nosso arraial, nós iremos, irmãos, cair, desfalecer no meio do caminho, se nós abandonarmos o conhecimento, se nós abandonarmos a sabedoria. E quando eu estou falando aqui de conhecimento e sabedoria, eu não estou falando de um conhecimento intelectualizado, eu estou falando de um conhecimento próprio das Sagradas Escrituras, que nós adquirimos na simples leitura diária das Escrituras e nas idas e vindas da escola dominical e dos cultos. Aí eu preciso te fazer algumas perguntas. Você tem anotado os sermões? Agora está ficando mais fácil, Você assiste o sermão, esse sermão fica gravado no YouTube, você pode reassistir, você pode fazer anotações. De repente, no seu próprio culto familiar, você pode pegar um trecho de um sermão, de um estudo, e trazer isso para reforçar esse ensino para os seus filhos, para os seus netos, ou se você só é marido e mulher, e rever e conversar de uma maneira muito informal, mas ao mesmo tempo espiritual sobre essas questões. Se você vive só, por exemplo, você pode pensar, refletir sobre essas palavras e pensar em coisa boa, gente. E o problema do nosso tempo também é que a gente fica pensando em muitas coisas ruins, fica todo o tempo sendo bombardeado por coisas ruins. Basta ligar a televisão que você vai ver isso. Mas aqui tem a disciplina do Senhor, a sabedoria, o caminho da sabedoria, que é se debruçar sobre o texto sagrado, refletir sobre ele, pensar nele. Outra questão que eu quero levantar aqui é que o temor é o primeiro passo de uma vida prudente. Então, Provérbios, capítulo 9, verso 10, vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. E uma das coisas que eu tenho falado muito nesse tempo também é sobre prudência. Cuidado para não achar
que, por sermos pessoas de fé, que são chamadas para viver pela fé, nós podemos ter atitudes imprudentes e podemos agir de maneira imprudente. Deixa eu te dar um exemplo aqui para ficar claro para você. Alguns anos atrás eu conheci um determinado pastor e ele estava passando por uma dificuldade financeira e o sapato dele rasgou e ele queria comprar um outro sapato. E ele não tinha dinheiro para comprar aquele sapato. Uma pessoa prudente faria o quê? Tentaria, de alguma maneira, consertar esse sapato ou levar, tendo pouco recurso, levar num sapateiro para ver o que pode ser feito com esse sapato. O que esse santo varão me fez? Ele foi numa loja, comprou um sapato caro, no cartão de crédito, sem ter dinheiro. E disse assim: estou comprando pela fé e Deus há de suprir. Conclusão, ele ficou mais enrolado ainda com o seu cartão de crédito. Então, agir com prudência é um princípio de sabedoria. A gente não pode pegar Deus e colocar dentro da nossa redoma e dizer assim: olha, Deus vai agir do jeito que eu quero, da forma que eu preciso, ou melhor, da forma que eu desejo que Ele seja. Deus não vai atender os nossos luxos e os nossos caprichos. Deus sim prova os nossos corações. Deus sim prova as nossas vidas. Recentemente, uma senhora me procurou e falou que estava passando por uma luta muito grande, por necessidades muito grandes nesse período de pandemia, né? E ela dizia assim: mas pastor, eu sou uma pessoa tão dedicada, eu sou uma pessoa tão operosa na obra do Senhor, eu dou cesta básica, eu sou uma mulher dizimista fiel, e agora eu mesmo estou me vendo em necessidade, eu mesmo estou precisando de uma cesta básica. Eu falei: minha irmã, você já leu Deuteronômio 8, de 1 a 20? Lá está dito por que Deus prova o coração de Israel, por que Deus prova a nação. Deus leva uma nação para o deserto, Deus tira todos os sistemas de segurança, todas as bases de segurança daquele povo, para mostrar para aquele povo que Ele é o Deus que supre todas as coisas e que trabalha. E é justamente no texto do capítulo 7 e do capítulo 8 que Deus vai falar: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede dos meus lábios. E o texto também de Deuteronômio 8 vai dizer que Ele nos provou a fim de saber o que estava nos nossos corações. Então, irmãos, veja bem, num período de prova, conhecimento ajuda, sabedoria do alto ajuda. E da onde vem essa sabedoria? Senão das sagradas Escrituras. Saber que Deus não vai se impressionar com a gente, e nem com o que a gente faz, e nem vai fazer troca conosco. Ele é Deus, e se Ele tiver que trabalhar em nossas vidas, nos provar, nos testar, a fim de nos aperfeiçoar, de nos dar uma experiência profunda, assim Ele o fará, porque Ele é Deus. E se nós somos cristãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu preciso temer esse Deus, eu preciso reverenciar esse Deus, eu preciso me submeter aos ditames desse Deus, sabendo que Ele, embora Ele dite, Ele decrete, Ele fale como um rei, Ele não é um ditador, Ele é o soberano Senhor que age com amor e justiça em prol do seu povo, para abençoar sim o seu povo, mas acima de tudo, para revelar a sua glória às nações. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Então, ser prudente é ser sábio, né? Como que, por exemplo, você vai no supermercado e faz compras? Você compra com prudência ou você se entrega a todas as promoções que ali estão? Aí quando você chega na boca do caixa, você vê o valor da compra que deu. Tudo nós temos que ter prudência. Por exemplo, aproveitando que tem os jovens com a gente aqui, outros já estão trabalhando, já estão ganhando seu dinheirinho, já fez a poupança? Estão agindo com prudência? Estão guardando dinheiro? Né? E isso me faz lembrar da conversa com essa senhora. E essa senhora virou para mim e falou assim: pastor, eu já trabalho há 50 anos, nem aposentado eu sou. Aí ela me fez uma pergunta: será que Deus não quer que eu me aposente? Aí, irmãos, fica o detalhe. E eu inverti a pergunta, eu falei assim: que tal pensarmos assim? Será que é Deus realmente que não quer que você se aposente? Ou foi você que não tomou as decisões cabíveis e legais de acordo com o teu direito para se aposentar?
Então a gente faz as escolhas erradas ao longo da nossa vida, sofre as consequências da nossa falta de prudência e falta de sabedoria, e depois a gente quer jogar a conta para quem? Para Deus pagar. Então veja bem, Deus vai permitir sim que soframos as consequências dos nossos erros e das nossas escolhas erradas. E o temor ao Senhor vai nos levar a ter uma vida de prudência. Segundo aspecto, dentro do livro de Provérbios, que vai falando sobre o temor, é que o temor é uma estrada inteira para o aprofundamento do relacionamento com Deus. Tá? Então a gente vai ver que o temor é o princípio norteador da vida para achar o verdadeiro conhecimento. Provérbios capítulo 2, verso 1 a 5, vai dizer assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que curioso, ele fala do coração se inclinar. Engraçado que se inclinar nos lembra basicamente aquele movimento, né, do comprimento japonês. Ou seja, um coração que se inclina para um conhecimento superior. Um conhecimento que vem de Deus, que vem do alto. E ele fala de procurar e de buscar e de ir atrás do conhecimento da sabedoria do Senhor como se busca ouro e prata. Infelizmente, nós sempre vamos ter esse conflito existencial entre o conhecimento superior e a prata e o ouro, né? E os tesouros dessa vida. Sempre vão entrar em conflito, né? Agora, olha só que interessante. Se você fizer uma pesquisa na internet para ver quem foram os últimos ganhadores da Mega Sena nos últimos 20 anos, você vai se surpreender com o que você vai descobrir. Porque a maioria deles, né, que ganhou os prêmios e se tornaram milionários da noite para o dia, simplesmente perderam tudo. E a maioria perdeu tudo em menos de 3 anos. É, isso mesmo. Sabe por quê? Porque ganhou o recurso, mas nunca aprendeu, nunca teve conhecimento para administrar grandes riquezas. Percebe? O que nós mais precisamos, irmãos, não é de ser milionários, mas de termos aquilo que é necessário para viver. E, acima de tudo, ter o conhecimento de Deus nas nossas vidas, a sabedoria de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa montar, né, ou melhor, a gente possa viver de maneira digna nesse tempo. Por exemplo, eu tenho um irmão em Cristo e hoje, às vezes a esposa dele está assistindo aqui as transmissões porque ele é um engenheiro e hoje ele está trabalhando lá no Oriente Médio. Né? E ele é um homem assim, que dava muitas palestras sobre administração, sobre recursos financeiros e coisas do tipo. E ele foi um professor aqui da cidade de São José dos Campos, né? Ele foi engenheiro de grandes empresas aqui da região, e ele sempre falava que quando ele arranjava um emprego, ele guardava tudo que ele podia, prevendo, sabe o quê? Ficar 2 anos desempregado. E quem é engenheiro sabe, né? Quem trabalha com administração sabe que a gente está empregado num dia, no dia seguinte a gente não tem garantias, não é verdade? E ele sempre fazia isso. E ele conseguiu manter a vida dele todinha. E da última vez, agora que ele ficou desempregado, ele tinha juntado dinheiro e ele ficou de novo 2 anos desempregado. E quando chegou no limite, ele falou: Deus, agora está acabando. Surgiu uma porta de emprego e ele foi trabalhar fora do país. Então veja, trabalhar com prudência, trabalhar com sabedoria e entender que o temor do Senhor, aquilo que Ele está nos ensinando como palavra de Deus, para a vida, gente, para as coisas da vida, é uma estrada para a vida inteira. Nós precisamos trilhar esse caminho, nós precisamos andar em sabedoria. Não adianta ficar andando, né,
ansioso por aí dizendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu não estou entendendo nada. De repente você não está entendendo nada, é porque está faltando o conhecimento do Senhor, está faltando Bíblia, irmão, é isso que está faltando. Outra coisa, o temor é o que orienta a vida sábia. Provérbios 15, verso 31 a 33 vai dizer assim: os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. E aqui a gente já tem ensinamentos maravilhosos dos quais nós devemos temer o Senhor e andar de maneira salutar no meio dos sábios, ou seja, atendendo e atentando para a repreensão. Engraçado que esses dias eu estava fazendo algumas pesquisas, né, dentro dos termos gregos, dentro dos termos hebraicos, sobre não apenas repreensão, na verdade eu estava buscando a palavra crítica nas Escrituras. Pasmem, não tem. Não tem palavra crítica. Criticai-vos uns aos outros. Você não vai achar. Não vai achar. Você vai achar consolai-vos, corrigir, você vai achar orai um pelos outros, você vai orar perdoai-vos, repreender uns aos outros, mas crítica você não vai achar. Então a repreensão que o autor está dizendo aqui é aquela palavra de sabedoria que traz a correção para um pavimento que foi feito torto, para uma construção, para um muro que foi feito de maneira enviesada. Então veja bem, o sábio atenta à repreensão, atenta à correção. Mas a nossa cultura hoje moderna, né, super influenciada pelos estudos comportamentais, vamos colocar assim, sempre fala a crítica construtiva. E a gente vê a crítica construtiva mais destruindo do que construindo alguma coisa, não é verdade? Mas a repreensão que vem da palavra de Deus é o que levanta, é o que ergue a pessoa. E ele fala, o que rejeita, olha só, a repreensão e disciplina, rejeita essa disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Então, o sábio é aquela pessoa que sabe, né, que muitas pessoas trilham por caminhos, mas ele olha para o caminho e vê aonde aquela pessoa chegou. Se é num caminho que não é muito bom, ele não trilha por aqueles caminhos. Ele trilha pelos caminhos dos grandes homens. Ou seja, Salomão nos desafia aqui, trilhe pelo caminho dos santos homens de Deus que obedeceram à palavra. Essa é a orientação de Salomão para as nossas vidas. E ele diz mais, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Agora é o temor que orienta a sabedoria, e a humildade precede a honra. E você sabe, toda pessoa soberba, que não aceita a disciplina, que não aceita a repreensão, que simplesmente vive de acordo com seus próprios desejos egoístas, eles acabam sempre caindo no meio do caminho. Mas os humildes são sempre exaltados, como diz a palavra do Senhor. O temor do Senhor também, né? Perseverar, que seria o nosso terceiro ponto, terceiro aspecto aqui, perseverar no temor é garantia de uma jornada feliz. Provérbios 28, 14. Olha que engraçado. O temor do Senhor vai nos garantir uma jornada feliz. Provérbios 28, 14 diz assim, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Um tempo que a gente sempre fala de felicidade, o que é felicidade, a gente quer definir o que é felicidade, e por aí vai. A palavra de Deus já falava sobre isso há milênios antes da gente estar discutindo essas coisas na pós-modernidade. Feliz é o homem constante no temor de Deus. É muito difícil você encontrar uma pessoa que se diga feliz sem o temor do Senhor. Normalmente as pessoas hoje têm confundido bem-estar, saúde, riqueza, prosperidade com felicidade. E eu tenho uma triste notícia. Todas essas coisas vão passar. Basta você ler Provérbios, basta você ler Eclesiastes, e que você vai ver o fim de todo homem. O fim de todo homem é a vida se tornar pesada, né? Quando, por exemplo, Eclesiastes vai dizer, lembra-te, né, jovem, do dia da tua mocidade.
Lembra-te do teu Criador. E ele vai falar do tempo que vem no futuro, que até um simples gafanhoto pousando no ombro vai se tornar pesado. Mas calma, como eu ouvi semana passada de uma pessoa mais velha, mais experiente, ela disse assim: pastor, o meu corpo sente o envelhecimento, mas a minha cabeça é jovem. Então veja bem, a gente poderia dizer que a sabedoria de Deus nas nossas vidas, ela vai nos transformar, vamos colocar assim, para o jovem, é transformar o jovem de um corpo saudável e dar-lhe uma mente também amadurecida, porém saudável. E para o mais idoso, ele vai dar simplesmente aquele sentimento e aquela sensação boa de estou no caminho certo, obedeci ao Senhor, sou feliz porque temia o Senhor e agora estou indo em direção ao destino dos grandes homens de Deus. Isso é totalmente diferenciado, irmãos. Isso é totalmente diferente. Isso nos dá alegria, isso nos dá consolo, isso nos dá paz, isso nos dá tranquilidade na caminhada. Mas, só falar do temor não vai bastar. Provérbios vai avançar. E ele vai falar do relacionamento com Deus que progride não apenas do temor para a confiança. Aí, claro que quando a gente ouve a palavra confiança, a gente pensa em várias coisas. A gente se pergunta, como por exemplo, em quem você confia? Quais são as características dessa pessoa que você confia? Se a gente trazer para o nosso quintal, né, vamos dizer assim, você é uma pessoa confiável? Então, que características são essas que demonstram que você é confiável? Mas quando a gente olha para as Escrituras, ela nos ordena a confiar em Deus. E isso, irmãos, como que eu vou confiar em Deus se eu não conheço os seus atributos? Por exemplo, o irmão Mateus está aqui comigo e ele me pediu um livro emprestado, né? Lembrando que eu empresto sim meus livros, mas por favor devolva, né? Como ele devolveu. Ele está aqui, pastor, eu devolvi. Sim, devolva, por favor, que tem livros que são assim, pérolas que eu não posso perder. E esse livro Mais Perto de Deus que ele leu, fala justamente dos atributos de Deus. E quando a gente termina de ler esse livro, qual é a sensação que dá? Né? De confiança. Eu posso confiar nesse Deus. Então olha comigo o que Provérbios 3:5 diz. Porque confiar em Deus de todo o coração é desconfiar da própria sabedoria. Guarda bem isso. Confiar em Deus de todo o coração é desconfiar da própria sabedoria. Então se você é uma pessoa extremamente confiável, se diz confiável, desconfie de você mesmo, viu? Passe a desconfiar de você mesmo. Olha Provérbios 3:5 comigo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Num tempo que a gente vive, que todo mundo fala assim, confie mais em você, vamos trabalhar essa autoestima, vamos, né? Tantos discursos que a gente tem por aí motivacionais, a Bíblia vai na contramão do sistema, viu? Ela simplesmente diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Ele que é confiável, Ele que faz as coisas certas, Ele que aponta a direção. Agora, cuidado em se estribar no teu próprio entendimento. Ou seja, aquilo que nós vemos da vida, a nossa visão de mundo, cuidado, porque a nossa visão, minha gente, é muito limitada. Ela parte de uma vida também limitada. Por exemplo, eu lembro de uma aula que eu tive no ensino médio, que foi tão marcante, que a gente só vai lembrar, na verdade, daquilo que é marcante do recreio, da merenda e da aula de educação física. Todo mundo está rindo aqui. E é verdade, a gente sempre lembra dessas coisas. Mas uma aula muito específica, uma professora virou e perguntou assim, por que um bandido não confia em outro bandido? A resposta é simples. Porque ele é bandido. E ele vê o mundo pelas lentes da bandidagem. Então ele não pode confiar em ninguém. Agora uma pessoa honesta acha que todo mundo é honesto. Por que um monte de gente honesta, sincera, cai em golpes de internet, golpes de WhatsApp, né, e coisas do tipo? Porque é honesta. E ele vê o mundo através das lentes da honestidade. Agora, quando a gente olha o mundo através da lente das Escrituras, a gente lê um mundo que está caído em pecado,
que nós podemos sim realizar grandes obras bonitas, virtuosas, como uma grande sinfonia, mas ao mesmo tempo podemos criar uma bomba atômica. Então veja bem, é ler o mundo pela lente das Escrituras, pela sabedoria das Escrituras, e isso nos dará segurança, isso nos dará felicidade, isso nos trará um caminho bem pavimentado e bem retinho para a gente trilhar e para a gente não cair nas pequenas pedras que aparecem no meio do caminho. Então confia em Deus, não confia no teu próprio entendimento, porque o seu entendimento, o meu entendimento, é limitado, o de Deus não. Deus é aquele que vê todas as coisas por dentro, por fora, e não há limite de tempo e espaço para Ele. Outra questão é confiar em Deus, é reconhecê-lo em cada etapa de nossa vida, ou de sua vida. Provérbios 3, verso 6, o verso de baixo, vai dizer o quê? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Gente, quando eu penso nisso aqui, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas, eu imagino assim, a pessoa confia de todo o seu coração no Senhor e caminha. E vão ter veredas, vão ter caminhos que vão ser tortuosos. E até mesmo nós vamos trilhar por eles, mas Deus virá ali de uma maneira muito soberana e vai endireitar a caminhada. Quer ver um bom exemplo? A história de José. Quando José se depara com seus irmãos, ele vai dizer assim para os seus irmãos: vocês, na verdade, intentaram mal contra mim. José tinha a visão real do que aconteceu. Vocês intentaram mal. E qual era a visão que ele não tinha ainda, que foi adquirida com o tempo, no temor e na confiança no Senhor? Mas Deus transformou o mal em bem. Então, nesse período que a gente está vivendo, né, muita gente também está perdendo muito emprego, e é natural. Quando eu digo natural, irmãos, eu digo assim, natural porque é deste mundo, porque é de um mundo caído, em que o pecado afeta todos. Pessoas vão fazer de tudo para se manter no seu lugar, para manter os seus recursos financeiros. E se para isso eles tiverem, por exemplo, que mentir a teu respeito ou algo nesse sentido, eles vão fazer. Mas saiba que Deus é aquele que transforma o mal em bem. Você pode até perder bens temporais, você pode até mesmo perder o seu emprego, você pode até mesmo perder um pouco da sua saúde, mas Deus é aquele que transforma o mal em bem. Ele é aquele que endireitará as tuas veredas. E em sexto, e último lugar, confiar em Deus é fazer planos. Veja, você faz planos, mas sabendo que a direção virá dele, única e exclusivamente dele. Engraçado que é curioso, hoje aqui pela manhã a Joelma está cantando aqui na equipe de música, e numa quarta-feira ela me perguntou, não lembro exatamente qual foi a pergunta, Joelma, mas eu lembro que foi sobre vontade de Deus, e aí eu dei como exemplo como que eu preparo os meus sermões, e como que eu vou organizando as minhas temáticas, porque eu entendo que Deus é organizado. Ele criou tudo em 7 dias, cada coisa ao seu tempo. E que quando a gente vai caminhando, se aquilo, alguma coisa não estiver de acordo com o plano de Deus, Ele simplesmente endireita a vereda. Ele muda o nosso coração, E eu falei, olha, eu tenho os meus planejamentos de ensino para o ano todo, praticamente para o ano todo. Às vezes eu monto em trimestres, às vezes em bimestres, às vezes em semestres. Eu lembro que os primeiros anos eu fiz uma lista de sermões para o ano inteiro. Depois eu montei uma lista de 3 anos de sermões. Sério, tem ela guardadinha, 3 temas. Deve dar o quê? São 3 anos, dá 150 sermões, no mínimo. Eu botei 170, vamos arredondar, facilitar a vida do pastor, porque tem ano que tem 52 domingos, então por aí vai. Enfim, aí tem férias, aquelas coisas todas. E a gente tem que planejar, a gente tem que se organizar, a gente tem que fazer os preparativos, os arranjos, para tudo, mas sabendo que a resposta sábia, a resposta certa, ela vai vir dos lábios do Senhor. Então, não fique temeroso também, minha gente, quando você planeja uma coisa e a coisa não dá certo. Não deu certo aos teus olhos.
Você não sabe quais são os planos eternos de Deus. Então acalma o teu coração se de repente muitas coisas não estão dando certo. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha o que diz Provérbios 16, verso 1 a 3. O coração do homem pode fazer planos, ou seja, preparativos, arranjos, planos e por aí vai. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos. Olha como é que a gente é inocente. A gente acha que tudo que a gente faz está certinho, está bonito, está perfeito. Mas às vezes aos olhos do Senhor não. Mas o Senhor pesa o Espírito. E deixa eu dar uma paradinha nesse pesa o Espírito. Significa que Deus examina, pondera, prova, mede, regula os nossos corações, para que tudo saia de acordo com a vontade dEle. E ele termina o verso 3 dizendo: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Irmãos, eu preciso confessar uma coisa para todos os irmãos aqui nessa manhã. Quando essa pandemia começou, e a gente começou a fazer as transmissões ao vivo pelo Facebook, e eu fazia diretamente da minha casa, usando esse simples celular que já caiu algumas milhares de vezes e que agora está apresentando alguns problemas. Começou tudo da minha casa. O primeiro sentimento, notem bem nisso que eu estou falando, o primeiro sentimento foi: agora eu estou sozinho. Agora eu vou ter que fazer tudo sozinho. Só que isso é uma mentira que o nosso coração produz. Eu nunca estive e nem estarei sozinho em nenhum momento da minha vida. O que acontece é que nós nos sentimos, nós temos essa ilusão que estamos abandonados ou que ninguém estará conosco. De repente, simplesmente, esse meu sentimento não se confirmou. Quando as pessoas começaram a se juntar, a se mover, a me ligar e contactar, e de repente surgiu tudo isso aqui. E eu lembro de uma irmã: nossa, cada transmissão está ficando melhor. A cada etapa que a gente vai avançando, vai ficando melhor. E vocês vão ver, irmãos, quando nós retornarmos, muita coisa vai ficar melhor. E diante desse contexto de pandemia, em que trouxe o mal, com certeza, trouxe a morte, trouxe a dor, trouxe o luto a muitos lares, mas também Deus vai endireitar as nossas veredas. E Deus também vai nos mostrar que Ele pesa o nosso espírito, que Ele pondera, que Ele examina, e que Ele nos chama a confiar a Ele as nossas obras. E então os teus desígnios, os teus planos, os teus desejos serão estabelecidos. Mas saiba, não serão estabelecidos muitas vezes da forma que a gente acha que tem que ser, mas serão. Se você perguntar para mim como que eu esperava que fosse tudo isso, era de um jeito, está acontecendo de um outro, porque está sendo estabelecido em essência, sim, mas não da maneira que eu acho que tem que ser, porque Deus tem os seus próprios caminhos e os seus próprios desígnios. Nós fazemos os planos, mas a resposta certa sempre virá do Senhor. Então, meus irmãos, tudo que a gente está vendo aqui, o texto vai, esses vários textos que nós vimos nessa manhã, vai sempre ressaltar que o homem, a despeito de sua liberdade, ele planeja, ele organiza, ele se prepara, visto que no fim ele vai sempre acabar fazendo nada mais, nada menos do que contribuir para os planos eternos de Deus. Nós não vamos fazer nada daquilo que Deus já determinou. Então não temas em se preparar, não temas em tomar decisões. Saiba que Deus é aquele que endireita as nossas veredas e é aquele que caminha conosco. Mas para isso, temor é o princípio da sabedoria e é o caminho da prudência. Então que nessa manhã Deus nos abençoe poderosamente.